principais traços da nossa violência social, considerando a sociedade brasileira oligárquica, autoritária, vertical, polarizada entre a carência e o privilégio, e com bloqueios e resistências à instituição dos direitos civis, econômicos, sociais e culturais. Nossa sociedade conheceu a cidadania através de uma figura inédita, o senhor, escravos, né? O senhor cidadão. E concebe a cidadania como privilégio de classe, fazendo-a ser uma concessão da classe dominante às demais classes sociais, podendo ser-lhes retirada quando os dominantes assim o decidirem. Pelo mesmo motivo, no caso das camadas populares, os direitos, em lugar de aparecerem como conquistas dos movimentos sociais e populares organizados, são sempre apresentados como concessão e outorga feitas pelo Estado, dependendo da vontade pessoal ou do arbítrio do governante. Em nossa sociedade, as diferenças e assimetrias sociais e pessoais são imediatamente transformadas em desigualdades naturais que permitem a legitimidade da hierarquia de mando e obediência. Na nossa sociedade, as leis sempre foram armas para preservar privilégios e o melhor instrumento para a repressão e a opressão, jamais definindo direitos e deveres concretos e compreensíveis para todos. Essa situação é claramente reconhecida pelos trabalhadores quando eles afirmam que a justiça só existe para os ricos. O poder judiciário é claramente percebido como distante, secreto, representante dos privilégios das oligarquias e não dos direitos da generalidade social. Para os grandes, a lei é privilégio. Para as camadas populares, repressão. A lei não figura o polo público do poder e da regulação dos conflitos. Não define direitos e deveres dos cidadãos, porque em nosso país a tarefa da lei é a conservação de privilégios e o exercício da repressão. Por esse motivo, as leis aparecem como inócuas, inúteis ou incompreensíveis, feitas para serem transgredidas e não para serem transformadas. Situação violenta que é miticamente transformada num traço positivo quando a transgressão é elogiada como o jeitinho brasileiro. Os partidos políticos tendem a ser clubes privados das oligarquias locais e regionais, sempre tomam a forma clientelística, na qual a relação é de tutela e de favor, isto é, os interesses econômicos dos dominantes. A indistinção entre o público e o privado é a estrutura mesma do campo social e do campo político. É uma sociedade que, por isso, bloqueia a esfera pública da opinião como expressão de interesses e direitos de grupos e classes sociais diferenciados ou antagônicos. Esse bloqueio não é um vazio ou uma ausência, mas é um conjunto de ações determinadas que se traduzem numa maneira determinada de lidar com a esfera da opinião. Os meios de comunicação monopolizam a informação e o consenso é confundido com a unanimidade, de sorte que a discordância é posta como ignorância, atraso e perigo. É uma sociedade que não pode tolerar a manifestação explícita das contradições, justamente porque leva as divisões e desigualdades sociais ao limite e não pode aceitá-las de volta, sequer através da chamada rotinização dos conflitos de interesses, que é como opera na democracia liberal, né? Pelo contrário, a classe dominante exorciza o seu horror às contradições, produzindo uma ideologia da indivisão nacional e da união nacional a qualquer preço. Por isso, ela recusa perceber e trabalhar os conflitos e as contradições sociais, econômicas e políticas, enquanto tais, uma vez que conflitos e contradições negam a imagem mítica da boa sociedade indivisa, una, pacífica, ordeira, generosa, que não conhece violência. Contradições e conflitos não são ignorados. Eles recebem uma significação precisa. Eles são considerados sinônimo de
perigo, crise, desordem. E a eles se oferece uma única resposta: a repressão policial e militar. A sociedade brasileira está polarizada entre a carência absoluta das camadas populares e o privilégio absoluto das camadas dominantes e dirigentes, bloqueando a instituição e, agora, a consolidação da democracia. Eu passo, então, ao meu item seguinte, a democracia. Democracia, criação de direitos. Uma sociedade, e não apenas uma forma de governo de Estado, é democrática quando institui algo profundo, que é condição do próprio regime político, ou seja, quando institui direitos. Essa instituição de direitos é uma criação social, de tal maneira que a atividade democrática realiza-se socialmente como luta social e politicamente como um contrapoder social que determina, dirige, controla, limita, modifica a ação estatal e o poder dos governantes. Fundada na noção de direitos e de criação de direitos, a democracia está apta a diferenciá-los de privilégios e carências. Um privilégio é, por definição, algo particular que não pode generalizar-se num interesse, nem universalizar-se num direito, sem deixar de ser privilégio. Uma carência é uma falta, também particular ou específica, que desemboca numa demanda, também particular ou específica, não conseguindo generalizar-se num interesse comum, nem universalizar-se num direito. Um direito, ao contrário de carências e privilégios, não é particular nem específico. Ele é geral e universal. Universal, seja porque ele é o mesmo, válido para todos os indivíduos, grupos e classes sociais, seja porque, embora diferenciado, ele é reconhecido como um direito por todos, como é o caso dos chamados direitos das minorias. Uma das práticas mais importantes da política democrática consiste justamente em propiciar ações capazes de unificar a dispersão e a particularidade das carências para que se tornem interesses comuns. E, graças a essa generalidade dos interesses, fazer com que elas alcancem a esfera universal dos direitos. Em outras palavras, privilégios e carências determinam a desigualdade econômica, social e política, contrariando o princípio democrático da igualdade, de sorte que a passagem das carências dispersas a interesses comuns e dos interesses comuns a direitos é a luta pela igualdade. Avaliamos o alcance da cidadania popular quando ela tem força para desfazer privilégios, seja porque os faz passar a interesses comuns, seja porque os faz perder a legitimidade diante dos direitos. E também quando tem força para fazer as carências passarem à condição de interesses comuns e desses a direitos universais. O que caracteriza a democracia, e retomando o que disse Valdir Pires, é que a democracia é o único regime político e a única forma social verdadeiramente histórica. Ou seja, ela está aberta ao tempo. E ela está aberta ao tempo porque ela se define pela criação de novos direitos. Então, na medida em que a democracia é o processo contínuo de criação de novos direitos, ela é uma sociedade temporal e uma política temporal ou histórica, no sentido forte da palavra. Bom, eu passo, então, ao que aconteceu conosco, nesse processo de consolidação democrática e o surgimento, todo mundo diz que surgiu uma nova classe média, né? Meu combate,
o meu embate, a minha luta, é dizer que surgiu uma nova classe trabalhadora e não uma nova classe média. Estudos, pesquisas e análises mostram que houve uma mudança profunda na composição da sociedade brasileira, graças aos programas governamentais de transferência de renda, inclusão social e erradicação da pobreza, à política econômica de pleno emprego e elevação do salário mínimo, à recuperação de parte dos direitos sociais das classes populares, sobretudo alimentação, saúde, educação e moradia, a articulação desses programas com o princípio da igualdade social e o princípio do desenvolvimento sustentável e aos primeiros passos de uma possível reforma agrária que permita às populações do campo não recorrer à migração forçada em direção aos centros urbanos. De modo geral, utilizando a classificação dos institutos de pesquisa de mercado e da sociologia de origem norte-americana, costuma-se organizar a sociedade numa pirâmide seccionada em classes designadas como A, B, C, D e E, tomando como critério a renda, a propriedade de bens imóveis e imóveis, a escolaridade e a ocupação ou profissão. Por esse critério, chegou-se à conclusão de que entre 2003 e 2011, as classes D e E diminuíram consideravelmente, passando de 26,2 milhões de pessoas a 63,5 milhões. Também, no topo da pirâmide, houve crescimento das classes A e B, que passaram de 13,3 milhões de pessoas a 22,5 milhões. Mas a expressão verdadeiramente espetacular ocorreu na classe C, que passou de 65,8 milhões de pessoas a 105,4 milhões de pessoas. Essa expansão tem levado à afirmação de que cresceu a classe média brasileira, ou melhor, que teria surgido uma nova classe média no país. Sabemos, entretanto, que há uma outra maneira de analisar a divisão social das classes, tomando como critério a forma da propriedade. No modo de produção capitalista, a classe dominante é proprietária privada dos meios sociais de produção, o capital produtivo e o capital financeiro. A classe trabalhadora, excluída desses meios de produção e neles incluída como força produtiva, é proprietária, com todas as aspas possíveis, é proprietária da força de trabalho, vendida e comprada sob a forma do salário. Marx falava em pequena burguesia para indicar uma classe social que não se situava nos dois polos da divisão social constituinte do modo de produção capitalista. Ele usava essa expressão para indicar, por um lado, a proximidade dessa classe, do ponto de vista social e ideológico, proximidade com a burguesia, e não com os trabalhadores. E, por outro lado, ele usava essa expressão para indicar que, embora ela não fosse proprietária privada dos meios sociais de produção, entretanto, ela poderia ser proprietária privada de bens móveis e imóveis. Uma palavra, ela se encontra fora do núcleo central do capitalismo, por não ser detentora do capital e dos meios sociais de produção e não ser detentora da força de trabalho que produz capital. Ela se situava, tempos atrás, nas chamadas profissões liberais, na burocracia estatal, os serviços públicos, na burocracia empresarial, a gerência, e na pequena propriedade fundiária e no pequeno comércio. É a sociologia, sobretudo de inspiração estadunidense, que introduz a noção de classe média para designar esse setor socioeconômico, empregando os critérios de renda, escolaridade,
profissão e consumo. Não entra o critério da propriedade, certo? Não podia entrar. Se entrasse o critério da propriedade, essa classificação estava perdida. Então, renda, escolaridade, profissão, consumo. Produzindo, assim, a pirâmide das classes ABCDE e a célebre ideia da mobilidade social para descrever a passagem de um indivíduo de uma classe para outra. Se abandonarmos a descrição sociológica, se ficarmos com a constituição das classes sociais no modo de produção capitalista, e se considerarmos as pesquisas atuais e os números que elas apresentam relativos à diminuição e aumento do contingente nas 3 classes sociais, nós poderemos chegar a algumas conclusões. Primeira, os projetos e programas de transferência de renda e garantia de direitos sociais, educação, saúde, moradia, alimentação, e econômicos, aumento do salário mínimo, políticas de pleno emprego, salário-desemprego, reforma agrária, cooperativas de economia solidária, etc., indicam que o que cresceu no Brasil foi a classe trabalhadora, cuja composição, entretanto, é complexa, heterogênea e não se limita aos operários industriais e agrícolas, porque a classe trabalhadora, a partir da economia neoliberal, não se situa apenas no campo do trabalho industrial. Esse é um ponto decisivo. Se a gente não levar em conta a modificação que a economia neoliberal produziu na economia, ao fragmentar a produção econômica, dispersá-la através do planeta inteiro e reuni-la apenas no momento final de montagem e consumo, e, portanto, desfazer as formas clássicas da classe trabalhadora, nós não vamos entender por que tem uma nova classe trabalhadora. Por exemplo, além da fragmentação que leva, por exemplo, a um crescimento em determinados pontos do planeta da economia familiar. Um outro elemento é a terceirização, ou seja, uma série de atividades que faziam parte da grande planta industrial fordista, deixaram de fazer parte da grande planta industrial e foram terceirizadas. Numa classificação anterior, nós chamaríamos todos esses trabalhadores de trabalhadores da indústria. É porque terceirizou que nós dizemos que eles não estão na indústria, eles estão na indústria. Eles são um ramo da indústria. Então, há um conjunto de equívocos, sobretudo de tipo sociológico e econômico, que não permite compreender que tem, no mundo inteiro, não é só no Brasil, uma nova classe trabalhadora, heterogênea, complexa, e que nós conhecemos muito mal, por enquanto. Em outras palavras, o crescimento de assalariados no setor dos serviços não é crescimento da classe média, e sim crescimento de uma nova classe trabalhadora heterogênea, definida por diferenças de escolaridade, habilidades e competências que foram determinadas pela tecnociência. Mas a tecnociência é a grande força produtiva. Eu sei que os intelectuais e cientistas ficam muito desesperados com essa ideia, porque eles sempre acharam que, se eles eram de esquerda, que eles se aliavam aos trabalhadores. Mas eles próprios não pertenciam à classe trabalhadora. Agora não tem jeito. A partir do momento em que a ciência e a tecnologia se tornaram força produtiva, os intelectuais e os cientistas são trabalhadores. Eles vão esbravejar, vociferar, eles vão ficar muito tristes, mas eles são parte constitutiva da classe trabalhadora. Eles estão acumulando capital, fazendo acumulação de capital. Não tem jeito. Então, o setor de serviços, para definir classe média, já era. Não define mais classe média, porque mudou o sentido do setor de serviços. Então, de fato, no capitalismo industrial, as ciências, ainda que algumas delas fossem autônomas, fossem financiadas pelo capital, se realizavam, em sua maioria, em pesquisas autônomas, cujos resultados poderiam levar a tecnologias aplicadas pelo capital na produção econômica. Essa situação significava que cientistas e técnicos pertenciam à classe média. Hoje, porém, as ciências e as técnicas tornaram-se parte essencial da acumulação do capital, se tornaram as principais forças produtivas.
E, por isso, cientistas e técnicos passaram da classe média à classe trabalhadora como produtores de bens e serviços articulados à relação entre o capital e a tecnociência. Dessa maneira, renda, propriedade, escolaridade não são critérios para distinguir entre os membros da classe trabalhadora e os da classe média. Em geral, os da classe trabalhadora, atualmente, são muito mais sabidos, muito mais escolarizados do que a classe média, que continua sempre ignorante, que é a sua marca fundamental, né? Terceiro, o critério da profissão liberal também se tornou problemático para definir a classe média, uma vez que a nova forma do capital levou à formação de grandes empresas de saúde, advocacia, educação, comunicação, alimentação, etc., de maneira que seus componentes se dividem entre os proprietários privados dessas empresas e os assalariados delas, os advogados, os médicos, etc., que devem ser colocados, mesmo que eles vociferem contra isso, na classe trabalhadora. 4. A figura da pequena propriedade familiar também não é critério para definir a classe média, porque a economia neoliberal, ao desmontar o modelo fordista, fragmentar e terceirizar o trabalho produtivo em milhares de microempresas, grande parte delas familiares, dependentes do capital transnacional, transformou esses pequenos empresários em força produtiva, que, juntamente com os prestadores individuais de serviços, seja na condição de trabalhadores precários, seja na condição de trabalhadores informais, é dirigida e dominada pelos oligopólios multinacionais. Em suma, os transformou numa parte da nova classe trabalhadora mundial. Restaram, portanto, para a classe média, as burocracias estatal e empresarial, os serviços públicos, a pequena propriedade fundiária e o pequeno comércio não filiado às grandes redes de oligopólios transnacionais. No Brasil, a classe média se beneficiou com as políticas econômicas dos últimos 10 anos. Ela também cresceu, ela prosperou. Mas não há uma nova classe média no Brasil. Diremos que a nova classe trabalhadora brasileira começa, finalmente, a ter acesso aos direitos sociais e a se tornar participante ativa do consumo de massa. Como a tradição autoritária da sociedade brasileira não pode admitir a existência de uma classe